Graça e paz. Hoje, em continuação ao nosso devocional, nessa nova série O Cristão e a Oração, quero falar hoje sobre os efeitos de uma oração. O nosso texto bíblico se encontra em Tiago, capítulo 5, verso 16, que nos diz assim: Muito pode a oração de um justo em seus efeitos. O que esse texto pode nos ensinar acerca da oração, como a oração produzindo efeitos em nossa vida? Quero primeiramente levantar alguns questionamentos aqui para que possamos pensar melhor a respeito dos efeitos da oração na vida cristã. A minha primeira pergunta é: o que pode acontecer através de uma oração? Se a oração de um justo pode muito em seus efeitos, isso significa que ela pode sim acontecer algo por conta da oração. Mas o que a oração pode realizar na vida de um cristão? Uma segunda verdade que esse texto nos leva a pensar é que Deus ele estabeleceu a oração como um meio para realizar coisas na vida do seu povo. E isso as Escrituras são claras a esse respeito. Deus colocou a oração como um meio para que ele pudesse realizar coisas na vida do seu povo. Uma outra verdade que esse texto nos ensina é que situações podem mudar através da oração. O contexto desse versículo que li vai exemplificar exatamente que uma situação foi alterada por meio da oração. Mas aqui eu quero dar alguns exemplos bíblicos para que possamos entender com clareza de que realmente os efeitos de uma oração eles são reais na vida do povo de Deus. Quando oramos, algo pode acontecer sim em nossa vida. Por exemplo, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, é dito ali que se o povo de Deus orasse, Deus poderia sarar a terra. Também é dito no livro de Mateus, quando Jesus, ensinando aos seus discípulos, disse para eles que a oração da fé pode remover montanhas. Jesus disse que se os discípulos orassem com fé, montanhas poderiam ser removidas do seu lugar. Ou seja, os efeitos de uma oração são muito maiores do que aquilo que a compreensão humana pode entender. Há um outro exemplo na Bíblia que mostra que quando Pedro estava preso, a igreja orava de uma forma incessante pela vida dele. E o contexto de Atos capítulo 12 nos diz que Pedro foi liberto da prisão de uma forma sobrenatural. Ou seja, os efeitos da oração da igreja foram vistos pela libertação de Pedro, pela ação de um anjo enviado por Deus. Por último, quero citar como exemplo de efeitos que a oração pode produzir o contexto do texto de Tiago, capítulo 5, verso 16, quando diz que Elias orou para que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Mas o mesmo texto vai dizer que Elias orou também para que depois chovesse, e a chuva veio sobre a terra. Ou seja, o ciclo natural da natureza foi alterado por meio da oração que Elias fez. E isso nos mostra claramente que a oração pode muito em seus efeitos. Que a oração produz efeitos práticos na vida cristã. Que a oração produz efeitos práticos na vida do povo de Deus. Não podemos subestimar a oração. Precisamos entender que quando oramos, algo pode acontecer na nossa vida.
Deus, ele trabalha na vida do seu povo através da oração. Deus poderia fazer sem que nós orássemos, mas ele determinou que nós precisamos orar. Portanto, não subestime a oração, pois ela pode muito em seus efeitos. É através da oração que o poder de Deus é manifestado em nossa vida. É através da oração que o sobrenatural acontece. É através da oração que situações improváveis, impossíveis, são alterados. Portanto, há efeitos claros, reais, práticos na vida do povo de Deus quando eles oram. Certamente, se nós orarmos, experimentaremos os efeitos da oração em nossa vida. Vamos ver a glória de Deus, o poder de Deus sendo manifestado sobre nós. Portanto, oremos, pois a oração pode muito em seus efeitos. Que Deus nos abençoe em Cristo.